Você já recebeu alguma missão? Ou um compromisso de fazer algo para o seu responsável? Certamente que você diz sim, mas foi algo de extremo valor? Pois é, há muitos anos atrás, milhares de anos, isso aconteceu com o servo de Abraão. Abraão lhe deu uma responsabilidade muito grande, de achar uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão já era idoso, não queria que seu filho tomasse das mulheres da terra da qual ele habitava. Então, designou a seu servo a ir à casa de seus familiares, que era uma terra distante da qual Abraão habitava, mas que não levasse a Isaque. Quem iria era o servo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Imagina que situação! Jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra, com tanta responsabilidade nas mãos do futuro filho do seu senhor. Aquele servo ficou pensando, como será isso? E disse o servo, se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da casa da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Bem, até aqui você vê o cuidado de Abraão em tomar uma esposa para seu filho, porque seu filho fazia parte da descendência que Deus abençoaria. Não poderia ser qualquer mulher que o seu filho tomasse por esposa, porque dele sairia a descendência escolhida por Deus. Também, outra coisa interessante de Abraão é que havia nele essa confiança em Deus, que ele supriria com a mulher, de acordo com a vontade dele. Vemos tanto cuidado de Abraão como cuidado do servo em corresponder com o pedido que Abraão fez. Ouça o que aconteceu. O servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela
a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Olha como é importante você, ouvinte, observar todo o cuidado que Abraão teve e como também aquele servo de confiança que Abraão tinha. E por que era de confiança? Porque ele era zeloso em cumprir ao pedido de Abraão à risca. Às vezes, você, ouvinte, serve, trabalha aí no seu trabalho, no seu emprego, mas você não tem esse cuidado em obedecer à risca o que o seu senhor te pede, o seu chefe, o seu responsável. E você vai à igreja, faz tudo, mas a forma em que você lida com aqueles que trabalham com você é desleal, é desonesto, não há respeito, trata de qualquer maneira, não está nem aí, não tem nenhum cuidado. Ou às vezes, você é assim com qualquer pessoa. Você acha o quê? Que o seu comportamento injusto vai encontrar a verdade? Vai ter alguma experiência maravilhosa com Deus que é justo, vendo você ser injusto com as pessoas ao seu redor? Nos dias de hoje, as pessoas estão tão egocêntricas, não é verdade? Que não conseguem enxergar como lidam no seu dia a dia. Prestam mais atenção nos demais para julgar, mas não prestam atenção no que fazem para se corrigir. Observe como que a nossa oração fala sobre o nosso temor, fala sobre o nosso respeito, sobre o nosso cuidado que temos, sobre a nossa consideração a Deus e aos demais. Aquele servo orou ao Deus de Abraão. Preste atenção como ele falou com Deus. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Olha como ele fala com Deus de Abraão. Não era Deus dele, mas era do seu senhor. E ele fez um pedido: faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ou seja, aquele servo realmente se importava com Abraão. Pediu a Deus para fazer benevolência a Abraão. E ele continua: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. O servo de Abraão fala para Deus a situação que ele se encontrava naquele momento. E agora ele fala do detalhe para Deus, de como ele poderia entender quem seria a donzela para Isaque. Então ele disse: ó, estou aqui em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade vão sair aqui para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Que lindo, não é? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Ou seja, Deus, vendo a consideração do servo de Abraão, orando, cuidando em cumprir com aquilo que ele havia jurado ao seu Senhor, Deus responde imediatamente. Muitas pessoas
não são respondidas, porque são maus no seu proceder com o próximo. A consideração que temos com as pessoas é o trato que damos a Deus. E eu não digo isso pessoas que estão aí ouvindo pela primeira vez e nem conhecem o caminho da verdade. Mas eu digo para você, ouvinte, que sabe a verdade e não faz, né? Você já parou para pensar nisso? Sabe que a consideração que temos com as pessoas é o trato que damos a Deus. Por isso que Deus pôs o segundo mandamento, em amar ao próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que aquela primeira donzela que aparece faz exatamente como aquele servo pediu a Deus. Gente, é muito lindo isso. Imagina você, não tem nenhum relacionamento com Deus, como esse servo, ele fala, o Deus de Abraão. Ele não fala o meu Deus, ele fala o Deus do meu Senhor Abraão. Mas Deus responde pelo simples fato dele exercitar a fé e pede ao Deus de Abraão. Com certeza ele admirava esse Deus de Abraão, mas ele não sabia se relacionar. Mas diante de uma situação como essa, um imprevisto, uma responsabilidade grande que ele estava nas suas mãos, ele contou com esse Deus de Abraão. E o homem que estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ou seja, aquele homem, o servo de Abraão, vendo que aquela mulher, aquela donzela que veio primeiro para ele, e ele abordou ela pedindo água, ela fez exatamente o que ele havia pedido a Deus. E ele pediu a Deus no seu particular. Quando a gente fala com Deus, a gente fala no nosso particular. Ou seja, aquele servo estava falando com Deus quando tudo isso veio acontecer. Ele ficou pasmo depois que ela disse de quem ela era filha. Exatamente, filho do irmão de Abraão. Então inclinou-se aquele homem, adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. O que isso diz, gente? Diz o seguinte, ouvinte, que aquele servo apenas ouvia falar do Deus de Abraão, pelos feitos que Deus havia feito na vida de Abraão. Mas ele, por ele mesmo, não tinha tido experiência com Deus. Mas à medida que ele mostrou reverência, cuidado, zelo para com seu senhor Abraão, com o próximo, ele foi colocado em uma missão aonde ele teve que manifestar a fé. E quantos de nós não somos levados à missão que temos que exercitar a fé? Muitas vezes nos tira do nosso controle para justamente provarmos se somos leais ou não ao nosso Senhor, grato ou ingrato. Muitos servos deixam a desejar nisso e infelizmente não têm experiência com Deus. A experiência com Deus não vem somente para alcançarmos o poder de Deus, mas sobretudo para revelar como que Deus é vivo de forma particular. Por isso que aquele homem se inclinou e adorou a Deus. Olha só, a adoração que a gente faz, gente, é quando a gente vê Deus. Deus se materializando, se manifestando diante de nós, que somos assim, tão insignificantes. O servo reconheceu a benevolência de Deus para com Abraão. Tão lindo isso. Você e eu reconhecemos o cuidado de Deus. Isso é tão lindo quando você reconhece, de apreciar isso até mesmo com o próximo.
Quantas pessoas são invejosos com o que o patrão tem? Não apreciam nem Deus neles. E o servo continua falando: quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Enxergar Deus em prol do próximo e ficar muito feliz com isso é amor ao próximo, respeito, gratidão. E enxergar Deus guiando no caminho certo é também enxergar Deus, não a sua capacidade, o seu talento. Só lembrando aqui, gente, que aquele servo era o mais velho da casa de Abraão e que era o que cuidava de tudo de Abraão. Já vivia com Abraão há muito tempo, mas nem por isso perdeu o respeito para com Abraão. Ou seja, nem pela autoridade que ele tinha, ele se achava o suficiente, mas ele viu Deus. Aprenda você, ouvinte, a ter temor a Deus, porque sendo assim, Deus vai guiar a você a toda a verdade. E Ele fará isso de forma individual.